Eu vou passar aqui para o Jean. Essa pergunta que está no GC é uma oportunidade da gente abrir um pouquinho para os outros também, né? Que a gente está falando aqui do Flamengo e tal, porque, claro, chamou muita atenção o futebol apresentado no sábado à noite, jogo contra o Fluminense e tal. Mediante o que a gente viu até agora, assim, tem alguém se candidatando a essa possibilidade aí fortemente? Você vai comparar os atacantes do Flamengo, do Atlético, do Inter com os do Palmeiras, você vai perceber que existe... E aí acho que... E o Palmeiras sem Endrick, né, depois. Então, Inter hoje... só lembrando, a Copa América grosso modo, um quarto do Campeonato Brasileiro. Pode ser São 9 jogos, é quase um quarto do Campeonato Brasileiro. Então, se o Flamengo perde todos os caras que o Calçado citou, isso tem um baque. Eu acho que a diretoria do Flamengo deveria entrar na justiça e não jogar. Isso é o básico. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Parece o mesmo vídeo de ontem, mas não é, galera. É outro vídeo, tá? É porque o vídeo era muito grande, então eu resolvi fazer em duas partes. Quem pode fazer frente ao Flamengo em 2024? Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro ou outros? São Paulo, Grêmio, quem? Quero saber. Então o vídeo tá bem bacana. Já deixe aqui a sua opinião nos comentários, comente à vontade, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Tá bacana o debate, assista até o final, no final a gente comenta. Simbora, vamos lá. É um melhor casamento do que os anteriores do Flamengo. Todos os treinadores... Não, sem dúvida. O perfil do treinador é completamente diferente dos outros. De Vitor Pereira, de Sampaoli, principalmente os dois que marcaram negativamente o ano passado. E as coisas aí mudam. Muda o ambiente. Quando muda o ambiente, você tira o melhor do que pode de cada um e as coisas vão funcionar. E aí, olhando para o jogo, qual foi o detalhe que eu fui... Para onde eu fui olhar? Martinelli, Ganso, Pulgar e De La Cruz. Assim, tem uma diferença... Antes de rolar, o Flamengo passou por cima. Tem uma diferença muito grande. Por tudo. De mobilidade, de não é o meio de campo titular do Fluminense, não é. Aí é o jogo pro... Tem um lado legal que em outras épocas, a gente viria times com 4 jogadores de marcação no meio de campo num evento como esse. O Fluminense diz, não quer nem saber. Ele vai pro jogo dele. Mas a diferença é muito grande. O embate no meio de campo é um embate que o Arrascaeta tem mais mobilidade do que o Paulo Henrique Ganso e a De La Cruz e Pulgar vão filtrar mais e vão também articular mais do que o Martinelli e o Renato Augusto. Ali já havia ali uma diferença muito grande entre as equipes. Estou falando num detalhe do jogo. A gente estava falando do geral, né? Do geral, que é o time com o maior orçamento, o melhor elenco e as coisas pacificadas com autoridade. Isso não quer dizer que os jogadores estão mandando no Tite, mas é muito mais fácil de lidar do que o São Paulo ficava lá bufando para um lado, para o outro. A gente estava discutindo uma coisa aqui, Calçado, no sábado à noite, depois do jogo, que assim, todos aqueles questionamentos, de novo, a gente sempre colocando, é cedo, mas todos aqueles questionamentos... Lembramos de vários no sábado. Lembramos de vários, né? Pulgar não é jogador pro Flamengo. Pulgar é jogador pro Flamengo. Varela não pode ser útil. Esse Cebolinha não dá certo. Cebolinha não dá tem certo. Que ser o Gabigol. Como Pedro e Gabigol tem que jogar junto. O Gabigol não estava no banco, mas... Todos esses questionamentos e uma certa gritaria com alguns assuntos... Já evaporaram. Neste momento foram assim, evaporados. Durante, né? Foi um processo, como diz o Tite, são processos, né? É um processo... Com razão evaporaram. Evaporaram. Não tem mais aquela grita. Claro, os resultados estão acontecendo, o time jogou maravilhosamente bem contra o Fluminense, mas aos pouquinhos ele foi colocando essas peças do jeito que ele queria, mesmo em meio à gritaria, questionamento e tal, ele foi lá e tal. E a gente olha um time e você não questiona mais determinadas decisões dele. Gostei da tua palavra, gritaria, porque ela resume o futebol brasileiro. A gente gosta mais da gritaria do que do jogo. Você quer ver um exemplo? Não tem convocação de seleção brasileira. A gritaria é mais importante do que as escolhas. E as escolhas do Birner, ele teria uma lista de 23 ou 26, eu teria outra, o Jean outra, você outra, e aí vai ficar um gritando com o outro porque não bate a lista. É um negócio, é conversa de doido. Mas a gritaria é o futebol brasileiro. Como tem a gritaria do só tem um campeão, só um vai ganhar,
E não importa o que o segundo fez, de onde ele veio, se ele fez muito mais do que se esperava, vai ter gritaria em cima dele. E isso gera essa instabilidade, essa loucura o tempo todo. Quer dizer, tentar permanecer ter um pouco de equilíbrio, palavra que o Tite gosta, no meio dessa gritaria toda é a coisa mais difícil que tem. Né? Mas o Flamengo, no ano passado, não ganhou porque deixou de ganhar porque faltou jogador. Né? A sequência de fracassos. Foi tudo, né? que não faltou jogador. Não, e a quantidade. Exatamente. Porque a gente está falando assim, não é que nós estamos falando, deixando torneios menores de lado e tratando exclusivamente que o Flamengo não ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores da América. Não, ele não ganhou nada. E isso começou lá em janeiro. Sim. E foi um atrás do outro. Tá. Você fala, não, é impossível. Briga no vestiário, briga no treino, briga no vestiário, briga no cartola, briga dentro, briga... Aí, num ambiente desse, às vezes as coisas não funcionam. Não engraçado que às vezes funcionam mas aí, e serve de escudo, né? Aí é exceção. É isso, que é exceção à regra. Aquela, eu não quero fulano para casar com a minha filha. Como o futebol brasileiro é muito aleatório, ele permite que esse né? tipo de coisa funcione às vezes. Hoje em dia, menos. Menos, mas ainda... Quando o jogo era mais individualizado, hoje em dia menos. O torcedor, claro, o torcedor não tem que gostar disso. Mas isso serve para mostrar que você precisa do mínimo para as coisas darem certo. Mínimo de harmonia, o mínimo de organização, o mínimo assim, de entendimento entre as pessoas. E não havia organização e entendimento entre as pessoas. E você não produz tecnicamente. Tem uma coisa que funciona... Com o Arrascaeta, com o Gabigol, com o Pedro, com o Luiz Araújo, com o Bruno Henrique, com o Cebolinha. Está todo mundo lá. Sabe que tem várias maneiras de você gerenciar empresas. Tem jeito de você gerenciar por conflito, que a empresa fica estimulando conflito o tempo inteiro entre os funcionários para que eles compitam entre eles. Jeito Mourinista, Zé Mourinho é a coisa. Só que isso dura menos, né? A produtividade, ou você vai ter que trocar de funcionários mais vezes. Quem trabalha no ambiente onde você gosta de ir, onde você tem boas relações, onde você consegue, além de executar a sua profissão, você consegue se divertir, eu acredito que trabalha melhor. Sem dúvida nenhuma. Quando você fala de futebol, onde você exige um jogo coletivo, dia a dia, dorme no hotel junto, convive, janta junto, fica longe da família, essa questão do ambiente, ela é ainda mais importante. Porque no tempo em que, não quero para casar com minha filha, que o jogador saía à noite para não sei o quê, né, e dava o balão ali na concentração, tal, e que bonito, não sei o quê. Acabou. Não dá para jogar assim mais. Hoje, vou pegar um cara que não bebia, mas gostava da noite, Romário, fala isso abertamente, tomava água. Para jogar no nível daquele jogou naquela época, e óbvio que ele conseguiria, ele ia precisar ter alguns comportamentos diferentes. Claro, mudou completamente. Do que ele teve, porque é outro jogo. Esse é o melhor parceiro para noite, né, Briga? Porque pelo menos vai ter alguém para anotar. Vai ter alguém para dirigir. Para casa. Vai dirigir, não vai precisar chamar o Uber. Se fosse o Jean, ia ser complicado. Eu vou passar aqui para o Jean. Essa pergunta que está no GC é uma oportunidade da gente abrir um pouquinho para os outros também, né? Que a gente está falando aqui do Flamengo e tal, porque, claro, chamou muita atenção o futebol apresentado no sábado à noite, jogo contra o Fluminense e tal. Mediante o que a gente viu até agora, assim, tem alguém se candidatando a essa possibilidade aí fortemente? Então, eu acho que assim, quando a gente avalia quem pode fazer frente ao Flamengo, eu pelo menos, eu não avalio o que fizeram na fase de grupos do estadual. Eu avalio muito o que esses times fizeram na temporada passada, que a gente sabe que eles podem ou não fazer, e claro, em alguns casos, o mercado. Então a gente olha para o Inter, por exemplo, e o Inter a gente tem um olhar especial para o Internacional. A expectativa é grande, viu? O Inter talvez não tivesse nesses 3 nomes que a gente colocou ali em cima, nesses 3 times que a gente colocou ali em cima na temporada passada. No começo da temporada passada. No final a gente ficou com aquele gostinho de quero mais, né, do Inter, né? Exato. No final da temporada. Mas sem Libertadores nesse ano, com o time que está montando, com um bom treinador. Então, aí... olhar com carinho pro Inter. É evidente que a gente tem razões de todos. É claro que o Palmeiras parece ser o time mais sólido, a equipe mais bem dirigida, mais bem montada, com a estrutura mais bem feita e tudo mais. Então, assim... É óbvio que o Palmeiras parte desse lado positivo, mas eu vejo o Palmeiras... Você vai comparar os atacantes do Flamengo, do Atlético, do Inter com os do Palmeiras, você vai perceber que existe... E aí acho que... E o Palmeiras sem Endrick, né, depois. Então... Se contratar alguém, obviamente a gente muda de opinião. Eu sempre digo isso, eu considero o Endrick ou o Dudu, tá? Porque é o Endrick até o meio do ano e o Dudu do meio do ano para frente. Um Dudu que a gente não sabe em que nível vai voltar
a jogar, pelo menos no começo. Então, eu entendo que o elenco do Palmeiras é forte, o seu treinador, acho que a gente não precisa falar muita coisa, embora no país da gritaria a gente já esteja ouvindo. É inacreditável a quantidade de torcedores do Palmeiras cornetando o seu treinador, cornetando o Rony, cornetando caras que entregaram e que entregam tanto para o time. Sim. É uma maluquice, mas é o país da gritaria, como disse o Calçade. É que ganha pouco. Faz parte do jogo. Exato, aqui ganha pouco. O show do futebol. Então, assim, o Palmeiras tem muita força, acho que tem uma carência aí, que é essa carência ofensiva, e atacantes de nível fazem a diferença, como a gente já viu no Atlético, e o Atlético tem uma dupla que vou te falar, talvez Concordo. O próprio Flamengo, a gente não sabe se vai ter uma... É que o Flamengo tem tantas opções que um não funciona, o outro não funciona. Mesmo que um ou dois ou três não funcionem, você ainda tem 2 ou 3 para formar um ataque de altíssimo nível para rivalizar com essa dupla de ataque do Atlético, que é num nível altíssimo. O Internacional, com as 2 contratações feitas dos atacantes estrangeiros que se juntam ao Ener Valencia, a gente não sabe o que vai dar. Toda contratação tem o seu risco, mas é também um elenco muito forte, com uma possibilidade muito grande. E aí eu acho que assim... Lembrando que o Inter chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro com o Cudê, com o Thiago Galhardo, centroavante. Sim. Quando o Cudê saiu. Exato. Então não despreze o trabalho do Cudê. E não vamos tirar da lista também, embora não esteja jogando no nível que a gente já viu, o Fluminense. Então, e aí que eu ia falar. Para os pontos corridos? E a gente pôs 3 ali, mas o Fluminense contratou para poder jogar os pontos corridos ele também. fez... Na hora que ele contrata os veteranos para substituir veteranos... Não dá para desprezar. Eu acho que assim, teoricamente, o Fluminense deveria ter mais condições de fazer uma boa temporada do que fez na passada. E a passada ele foi campeão sul-americano. O próprio São Paulo, que tem um elenco muito bom hoje. Tem um elenco muito bom. É um bom elenco. Aí, beleza, a gente vai pegar o Campeonato Paulista, que ele jogou em baixo nível. Foi em baixo nível. Foi o São Paulo que conseguiu quebrar o tabu contra o Corinthians, que conseguiu ganhar a Supercopa, mas que faz um campeonato ruim. Tanto que quase foi eliminado num jogo contra um time rebaixado. Mas eu não descarto. É que a impressão que dá, Jean, para mim é que assim, o São Paulo... Não descarto ele brigar lá na frente. Numa Copa do Brasil... Ele tá na briga do São Paulo. Mata-mata, Libertadores. Sim, seria muito legal se a gente conseguisse olhar para o futebol brasileiro hoje e fazer uma mínima projeção. Não é uma coisa muito apurada, mínima. É que assim, você está falando de Copa América, mas tem janela de transferências no meio do ano, depois de novo. Tem uma série de percalços aí no meio do caminho. O Flamengo não perde jogador, só se quiser. Não, o Flamengo vai perder para a Copa América. Para a Copa América. Isso é fato. Para janela de transferências. Também acho que não. O Inter hoje... Só lembrando, a Copa América o Inter também não grosso modo, 1/4 do Campeonato Brasileiro. Pode ser 9 jogos, São 9 jogos, é quase 1/4 do Campeonato Brasileiro. Então, se o Flamengo perde todos os caras que o Calçade citou... isso tem um baque. Eu acho que a diretoria do Flamengo deveria entrar na justiça e não jogar. Isso é o básico. Até porque quem tem muito estrangeiro, você não pode olhar para o futebol brasileiro, os estrangeiros são colocados aqui. Não, mas eu acho que não devia, porque é o seguinte, porque não mas fez... todos deviam se juntar para não ter jogo. Não fez nada para mudar essa situação. Exatamente. Aí chega na hora, vai nossa, na justiça descobri que vai ter uma pausa, vai entrar são 9 jogos. Descobri que tiveram convocados. 9 jogos. São 9 jogos, é muita coisa. Pode ser até 9 jogos, né? Você pode imaginar que tem 38 rodadas, dá quase 1/4. Mas, o seguinte, se estivesse lá brigando para mudar o futebol brasileiro, não fazem nada. Aí chega no momento da convocação, vão chiar. Isso é oportunismo. Exatamente. Não, e aí você espera para ver o quanto você é o não prejudicado. E se você for menos, você vai querer... Porque se for o outro prejudicado, beleza. Se eu for o prejudicado, eu vou entrar na justiça e melar o campeonato. Não, perfeito. Eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho que essa é uma visão se a gente olhar apenas para os dirigentes. Quando você olha para o torcedor, é um absurdo. Mas o torcedor, ele é a forma de pressionar o cartola dele. Para não fazer M e fazer a coisa direitinho. Porque o torcedor... o torcedor pressiona o cartola na hora que não ganha título. É isso. Mas ele não tem noção por que não ganha o título. Quais são o que constitui essa temporada ruim? Ele precisa aprender a olhar para isso. Né? São essas decisões dos seus cartolas. Não é só não contratar, é fazer esse tipo de coisa. Permitir que Poxa, como é que pode parar um campeonato? Quer dizer, a gente ou muda o calendário, que essencial. Eu defendo isso há séculos. Eu Por também. quê? Por janela de transferência e porque nós somos submetidos, você pode não querer,
não acreditar e não gostar do calendário europeu. Eu também, você não precisa aceitá-lo. Só que é o seguinte, a banda toca aqui em função daquele calendário lá. Sim. Os caras contratam com função do calendário deles e as competições são feitas, inclusive na América do Sul, respeitando aquele calendário. Sim. Então não reclame quando esse calendário ferrar a vida. Não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão do que é mais prático e do que não é. A banda toca desse jeito. Concordo. Né? E depois vem Copa do Mundo, e vem Brasileiro, e vem tudo. E Copa América, que você abre uma gaveta e sai uma Copa América. Uma Copa América, é impressionante. Uma Copa América aqui. Ou figurinha repetida essa, pelo amor de Deus. Aí chega uma hora, vai Jogos Olímpicos, daí vão querer convocar também, os clubes vão chiar. Então, aí tem a seleção sub-20 fazendo alguns amistosos, não sei de onde e tal, e tira essas coisas da cartola. Eu só queria lembrar do Inter, eu acho que o Inter, nesse contexto aí, no ideal, né? No ideal, acho que tem um elenco para fazer o time funcionar bem. Sim. Com trocas. E um treinador também capaz. Exatamente. Eu estou curioso para ver como é que o Inter vai administrar isso. Porque o foco do Inter, eu acho, o Inter, se for chato falar isso, né? Mas infelizmente o futebol funciona assim. Você tem que jogar competições no lixo. Mas o Inter voltado para o Brasileirão... Porque o ano passado o Inter fez a escolha pela Libertadores, quase deu certo. É bom lembrar que 180 minutos a gente contava foi melhor que o Fluminense. 180. Uma atuação atípica do Valência. Exato, muito atípica. E aí acabou, quando ele olhou para o Brasileiro, estava tarde demais e até começou a brigar na parte de baixo ali, mas acabou saindo. O Jean citou aqui o São Paulo. Vamos lá, galera! Quem pode fazer frente com o Flamengo em 2024? O Internacional? O que você acha? O Palmeiras? O Atlético Mineiro? O Fluminense? Quem, cara? Rapaz, o tempo dirá, né? O Flamengo tá jogando muito bem, só que não vamos menosprezar os adversários, galera. Primeiro, temos que vencer, né? Depois a gente comemora. Eu não vou dar uma... igual eu fiz o ano passado, sabe, cara? Ficar contando vitória antes da hora, porque no ano passado deu no que deu, né? Então é o seguinte, vamos aguardar. Se o Flamengo for campeão carioca, a gente comemora, festeja e a gente tira sarro dos adversários. Se o Flamengo for campeão do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, a gente faz a mesma coisa. Para mim, um dos maiores adversários do Flamengo em 2024, sabe quem é? Vou ser sincero, hein, cara? Será que você pensou nesse time? Não é bem um time, não. É uma organização. O maior rival do Flamengo nessa temporada se chama CBF. A CBF que vai prejudicar bastante não só o Flamengo, mas o Palmeiras, o Internacional, outros clubes aí, galera. Por quê? Porque tem datas FIFAs e o Campeonato Brasileiro não irá parar na Copa América. Então isso é um absurdo. Isso é bizarro! Isso é só para prejudicar o Campeonato Brasileiro e também os clubes que têm melhores jogadores, que cedem os seus jogadores para seleções. Ou no caso do Flamengo, vai ceder 4 jogadores pelo menos para o Uruguai, 1 jogador para o Chile. A seleção brasileira, a gente não sabe se vai 2 ou 3, então o Flamengo será muito prejudicado nesta data FIFA de Copa América. Então, para mim, um dos maiores rivais do Flamengo se chama CBF. É isso, e você? O que você acha? Comente, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. A sua opinião é sempre muito importante, então comente à vontade. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras, fui!